Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados à mão livre, e hoje eu vou pintar um bolo com o tema da Rússia. Já ouviu falar daquela bonequinha matrioshka que encaixa uma dentro da outra? Então, é ela que eu vou pintar hoje aqui. Inclusive, eu vou usar essa flor também, que eu fiz no vídeo da semana passada. Por sinal, se você ainda não assistiu esse vídeo, clica no card aqui em cima. Esse vídeo ficou bem legal, eu ensino várias técnicas interessantes de como trabalhar com papel de arroz, então vale a pena assistir também. E o material que eu vou utilizar hoje, começando com os pincéis, eu vou usar uma gama de pincéis maiores, porque a boneca é uma boneca grande, para ocupar todo esse bolo. Esse daqui é o número 12, ele é bem retinho. E o que eu sempre falo aqui no canal, os pincéis têm que ser macios, porque senão machuca a pasta americana. Então é sempre importante, aqui, ver se consegue enxergar bem. Ele tem que ser um pincel de cerda macia. E esse aqui já falei, do número 12. Esse aqui é o número 20. Eu gosto dele para fundo porque inclusive ajuda a acelerar o processo. Aqui ninguém tá para perder tempo. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer, mais a gente ganha. Então, por isso, para fundo, eu gosto dos pincéis maiores. Esse aqui é o número 20, mas pode até usar um pincel maior do que esse. E para os detalhes, eu gosto de trabalhar com esse daqui, que é o número 2. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Também com a cerda macia e cerda reta. E para os detalhes de olho, de boca, eu gosto desse bem fininho, longo. Esse aqui é o 00. Tem esse aqui também, é o 0/3. Ele é bem fininho, bem delicado. Então, para fazer o detalhe do olho bem delicado, dos cílios, da boca, é melhor um pincel assim bem fininho. Os pincéis longos facilitam esse trabalho. E para as tintas, eu gosto de usar essas daqui da Edible Art. Elas são tintas ótimas, têm uma excelente fixação. Mas eu diluo um pouquinho no álcool de cereal, porque o álcool de cereal ajuda a deslizar melhor no bolo. Então também faz o efeito da aquarela, faz aquele efeito translúcido, fica muito bacana. Eu também trabalho com a tinta em gel, mas as que eu mais gosto de usar são essas aqui, que elas realmente têm uma boa fixação na hora da cobertura do bolo. Ah, e hoje eu também vou usar essa paleta aqui para fazer uns detalhes em dourado. Deixa eu abrir a paleta para vocês verem. Essas são da Sweet Sticks, na verdade é da mesma marca que da Edible Art. E essas aqui elas são solúveis em água. Eu já testei diluir ela em álcool de cereal e não funciona. Tem que ser com água, tá? É muito importante, só dilui em água. Então eu vou fazer alguns detalhes em dourado, vai ficar bem bacana. Esse tema russo pede um detalhe em dourado. Então, vamos trabalhar. Então vamos começar. Eu vou dividir aqui a proporção dessa boneca. A cabeça, ela tem mais ou menos essa medida aqui. E o corpo vai ser 1,5 medidas. Então, eu vou começar com ela aqui. Eu vou trabalhar o fundo dela vermelho, então eu vou botar o vermelho bem clarinho. Ela começa aqui em cima e ela é toda redondinha. Mas por enquanto eu não tô me preocupando muito com a forma, só mesmo marcar a posição. Então, novamente, medindo aqui. Então, a cabeça dela tem que vir para esta medida aqui. A partir daqui, entra a curva para começar o corpinho. E ela é bem bujudinha, porque como a boneca tem várias, uma dentro da outra, ela tem que ter essa abertura aqui para fazer a questão do movimento dela. Vamos dizer que a boneca lembra um pouco um pino de boliche. Então, a gente vai fazer um pino de boliche mais gordinho. Agora, você pode fazer uma impressão no computador e simplesmente trabalhar com a transferência da imagem. E na hora de pintar, usa as técnicas que eu estou ensinando. Lembrando sempre de medir aqui, para ver se o ângulo está exatamente o mesmo. A mesma coisa aqui, que é a parte maior dela, a partir daqui eu vou descer. Bom, marcação feita,
Eu vou agora posicionar o rostinho dela. O rostinho dela tem que ficar exatamente nessa posição, a partir daqui. Então, tem que vir uma bolinha aqui no centro. Marcação feita. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho maior e vou pintar essa parte interna para fazer o rosto. Essas bonequinhas russas têm um rosto bem pálido e a bochechinha e a boca mais marcadas. Aqui eu até venho com mais branco. E o que eu sempre falo aqui no canal, prestar atenção no movimento. Se eu tô pintando uma esfera, não adianta eu pintar reto, eu quero o movimento dela. E com isso a gente dá volume à nossa forma. Ah, Luciana, eu não tenho tinta cor de pele, o que que eu faço? Aqui eu mesclei um pouquinho de rosa, um pouquinho de amarelo e o branco. Você pode mesclar também, por exemplo, um laranja com o branco e um toquezinho também de rosa. Agora os detalhes, aí sim eu venho com esse pincel bem fininho, marco a posição do centro e faço a divisão do cabelo. O movimento do cabelo, normalmente essas bonequinhas ela tem um movimento mais assim de onda mesmo, como se fosse uma franjinha. Então eu venho aqui mais gordinho, afino e desço. Mesma coisa do outro lado, afino e desço. E para pintar essa parte interna, tô mesclando um pouquinho só do amarelo com o marrom. E eu tô me aproveitando realmente desse fundo que eu já fiz aqui para não ficar tão escuro. E aí depois eu venho com o preto e faço uns risquinhos para fazer realmente o efeito do cabelo, dos fios. Mas aqui eu já tô fazendo as pinceladas mais batidinhas exatamente para já ajudar nessa ilusão. Agora, aqui novamente, posicionando bem o centro, eu só vou riscar aqui para me facilitar na guia, mas depois eu vou fazer o cabelo com os detalhes. Mas é só para realmente eu posicionar esse centro e posicionando aqui embaixo também, eu vou fazer só um pontinho, só para eu fazer a minha guia. E agora eu vou marcar o olho. Agora eu sempre indico segurar a mão para ficar bem firme, porque aqui não podemos tremer, e posiciona exatamente nesse ângulo aqui, como se fosse a altura da orelha. Então é exatamente nessa altura que os olhinhos têm que ficar. Eu vou dar um toquezinho do branco aqui para marcar mais o cantinho do olho. Eu tô fazendo a minha bonequinha bem colorida, então eu tô colocando os olhozinhos azuis, mas você pode botar da cor que você quiser. Pode fazer ela com olho castanho, com olho verde. Depois eu vou reforçar também esse contorno com um preto mais intenso. O narizinho dela são só 2 pontinhos. Então a gente vai posicionar bem aqui no centro, mais pro alto um pouquinho. E agora a boca é quase como um coraçãozinho, só que sem as pontas.
Pronto, eu arrumei aqui um pouco a boca, que estava maior do que deveria, eu diminuí um pouquinho. E só vou botar um brilhinho, só para dar mais volume a essa boca. Um toquezinho só de branco, só para dar mais volume. E a bochechinha eu venho com um pouquinho só do rosa, marcando essa lateral. E agora aqui por último, eu vou marcar a sobrancelha. Então, marcar a sobrancelha dela. A sobrancelha não pega o olho inteiro, não. É só um pedacinho. E agora, com esse mesmo pincel com o pretinho, aí sim eu vou riscar o cabelinho dela. Então, agora, dá continuidade a esse fundo. Repara que toda a volta dela, eu fiz um movimento arredondando. Agora eu só dou uma acertadinha nessa parte interna, para ela ficar bem redondinha. E aqui eu vou marcar realmente a roupinha. Aí o desenho vai de acordo com o que você quiser. Pode fazer uma manta, pode fazer um bordado, enfim, pode fazer aqui vários desenhos. Essas bonequinhas a gente consegue fazer ela toda florida, dá para fazer com bastante forma interessante. Agora, essa parte de baixo, eu vou botar com um detalhe mais em rosa, trabalhar ela aqui com rosa, então eu já tô com um pincel maior. E por cima disso eu venho com detalhes em outras cores. Agora aqui eu vou começar a brincar com flores, com pontos. Enfim, eu vou trabalhar toda a moldura dela com várias imagens e depois eu vou trabalhar também aqui na parte externa com a flor que eu mostrei para vocês mais cedo. Mas antes eu só vou fazer um lacinho nesse pescoço dela. Tô trabalhando aqui a forma ainda devagar, para não borrar, para não correr riscos. Então eu tô vindo da parte menor para maior. E depois sim eu venho e faço um contorno. E no final vou fazer um contorno também dourado. Eu aqui acrescentei um pouquinho do branco só para ajudar a dar volume nesse laço. E venho com um toque do vermelho de novo. Então aqui no centro dela eu vou trabalhar uma flor, mais ou menos no estilo da peônia. Mas aqui eu tô seguindo realmente o estilo de desenho tradicional dessas bonequinhas. É como se fosse uma peônia, mas eu tô fazendo no estilo dela. Então é uma flor assim com um pouco mais de arabesco, uma forma mais marcada. Então agora eu vou brincar com outras cores, dar mais um toquezinho aqui de azul. E aqui em cima eu só vou escurecer um pouco para fazer realmente um efeito de sombra.
Repara como isso dá mais volume. E o que eu vou fazer do outro lado? Vou iluminar um pouco. Então eu venho com um pouquinho de branco e também esfumaço, só para dar mais volume aqui. Agora eu vou colocar o toque de dourado. Então eu vou dissolver um pouquinho aquele corante com água e vou agora acrescentar alguns detalhes também com o dourado. Então eu vou fazer um contorno aqui. E vou fazer em volta do rostinho dela também, para dar um destaque agora nesse rosto, um contorno. Aqui vai fazer toda a diferença. Agora aqui é muito importante estar com a mão bem firme para não errar. Então aqui eu brinquei bastante com dourado, eu fiz o contorno do rosto aqui assim, na capinha, no lacinho, alguns pontinhos, enfim, fiz alguma brincadeira aqui com o dourado e agora eu vou fazer o fundo. E o fundo, nada mais, deixa eu pegar um pincel até maior, eu vou queimar ele com um tom de rosa também, então vou mesclar aqui uns 2 ou 3 tons, para não deixar ela purinha, só vou fazer uma margem mesmo. E não tem problema ficar essas marcas, fica legal esse efeito da aquarela, deixar algumas marcas fica interessante. O bacana é ir diluindo até quase encostar realmente no tom mais claro de todos, que do branco. E quando eu faço esse fundo, eu consigo também tirar alguma imperfeição que tenha ficado aqui nesse contorno. E agora só realmente como acabamento eu vou replicar um pouquinho desses arabescos aqui nessa parte da lateral. Não precisa fazer igualzinho, então vou fazer um pouquinho menos de um lado, um pouquinho mais do outro, formas diferentes, isso fica interessante. Pronto, tá vendo? Só fiz um leve contorno nela e já deu um movimento a mais. E agora vamos acrescentar. Então eu vou colocar a flor aqui numa posição, deixa eu pegar com um alicate que eu acho que vai me facilitar. O que eu não quero é que tampe a visão dela. Então, pronto, virei. A minha intenção aqui foi realmente posicionar a flor como se estivesse na cabeça da boneca, mas sem tampar o desenho. Então por isso eu não coloquei tão próximo ao desenho, porque senão as pétalas iam tampar o rostinho dela. Então, aqui realmente é só para dar a ilusão que essa flor tá junto à cabeça dela. Bom, pessoal, esse foi o resultado do vídeo de hoje. Essa bonequinha eu quis manter realmente ela toda no mesmo tom. Eu puxei inclusive o tom da flor para dar essa nuance de não saber onde começa a flor, onde termina o fundo. Então, eu quis fazer todo esse contexto e, como eu falei antes, o posicionamento da flor foi muito importante para não ficar no meio do rosto dela e tampar o desenho. Aí a gente perde um tempão desenhando e põe a flor em cima, não dá. Então, por isso, eu coloquei a flor um pouco mais para o lado e quis trabalhar esse colorido nessa base aqui embaixo. Eu acho que ficou interessante. E você? Gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo um like aqui embaixo, se inscreve no canal. E aproveita, ativa o sininho para receber as notificações, porque ao longo da semana tem vídeos novos de resumo e todo domingo tem vídeo novo. E outra coisa, também dá uma olhadinha no meu Instagram, tem sempre novidade, history, fotos de bolos novos, enfim, tem sempre novidade por lá também. E eu aguardo vocês na próxima semana com mais um vídeo.